Passava por alguns profissionais, tinha uma dificuldade de aprendizagem, essa criança é disléxica. Não conseguia aprender matemática, tem descalculia. E vocês acham que toda criança que tem dificuldade para aprender tem transtorno? Não. Vocês conseguem pensar uma maneira de diferenciar o que é transtorno do que é dificuldade? No meu ver, a pessoa que tem algum transtorno, algum distúrbio, é alguma coisa mais interna, neurológica. Exato. E às vezes a pessoa tem dificuldade, ela está com dificuldade porque ela não aprende daquela forma, naquela metodologia. Exato. Algo externo. Basicamente a gente tem que pensar isso. A dificuldade é de fora para dentro, o transtorno é de dentro para fora. A dificuldade não dura tanto, né? Isso. Você pode ter dificuldade nisso, superou. Você pode até ter outra dificuldade naquilo, não dura tanto. Agora, o transtorno aí, ele já é uma coisa que a gente não consegue ver progresso. Exato, demora mais para acontecer. Então, quando a gente pensa em dificuldade, a gente tem que pensar que essa criança está tendo interferências externas. Pode ser desde um aspecto nutricional, essa criança não comeu bem, essa criança não dorme bem, ela não tem uma família estabilizada, ela mora num lugar ruim, a escola não está adequada, enfim, um monte de coisa. Quando a gente pensa num transtorno, é que o bicho pega. Porque essa criança quer aprender. Ela tem interesse em aprender, mas ela não consegue. Aí entra o nosso papel. O que a gente vai fazer com aquela dificuldade? Independente de qual seja, qual é o nome que veio no laudo dessa criança, mas o que a gente vai fazer para restabelecer o caminho de aprendizagem. E é isso que a gente vai pensar juntos hoje, é isso que a gente vai refletir, em caminhos que levem essa nossa criança, esse nosso aluno, esse nosso paciente numa linha de progressão enquanto aprendizagem, tá? Dentro do transtorno específico de aprendizagem, o que rege é o DSM-5 enquanto critério diagnóstico, tá? Por que isso é importante? Porque não é qualquer dificuldade que a gente categoriza como um transtorno específico de aprendizagem, uma vez que o nome específico já deixa uma coisa mais ajustadinha, né? Não escapa tanto. E o que eu acho que foi a melhor mudança do DSM-4 para o DSM-5, quando a gente pensa em dificuldades acadêmicas, é que não basta você dizer o que ele tem. Você tem que dizer onde está o problema. Tá? A criança tem dificuldade de aprendizagem? Tem. Aonde? Qual é a habilidade que está alterada? O que ele não conseguiu executar, o que não está dentro do esperado para a idade acadêmica e para a idade cronológica. Tá? Então, enquanto critério diagnóstico, é isso que a gente busca. A equipe que faz a avaliação diagnóstica tem que estar muito afiada nesse sentido. A gente tem que falar o que ele tem, como que isso acontece na vida e qual é a influência desse transtorno, quais são os comportamentos que essa criança pode desenvolver dentro da sala de aula. Tá? Então, vamos lá. O DSM-5 ele coloca 3 perturbações, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Que até então estava solto dentro da dislexia, dentro daquela dificuldade global. A gente tem hoje um transtorno específico de aprendizagem com déficit na leitura, que é o que a gente vai focar hoje, dislexia, antiga dislexia. Na expressão escrita, a desortografia, lembra desse nomão? E na matemática, a descalculia. Quando a gente pensa em transtorno voltado para déficit da leitura, tem algumas características. Precisão da leitura nas palavras. Além da fluência, é aquela criança que tem que olhar a palavra e ler. Não pode ter solavrão. Mais que isso, o ritmo, a fluência, a precisão, a velocidade tem que estar tudo ajustadinho. Para favorecer o quê? O que a gente quer quando a pessoa está lendo? Entendimento e compreensão. Toda criança que é disléxica tem dificuldade em entender o texto? Sim, tá? Principalmente se ela for do tipo fonológico, aquela que troca muitas letrinhas surdo e sonoro, porque daí às vezes uma palavra vira outra, tem outro sentido. Toda criança que tem dificuldade em compreender a leitura é disléxico? Pergunta inversa. Não, sabe por quê? Vocês vão ter esse aluno, aquela criança que lê bonitinho, não troca nada. É o primeiro a pegar e ler, tem ritmo e fluência, você fala, fulano, o que você entendeu? Nada. Tá? Então, dentro do DSM-5, a compreensão de leitura, ela aparece na dislexia. Mas se ela vier sozinha, ela também é um transtorno específico, só de compreensão da leitura. Ele não tem que
troca, ele não tem dificuldade para escrever, ele não escreve errado, muitas vezes nem tem erro ortográfico, mas ele não entende. Aí você lê para ele, entende tudo. A dificuldade está no cérebro dele, na assimilação que o cérebro dele faz nessa rota, que depois a Rita vai falar um pouquinho, da influência das rotas na precisão da leitura. Na expressão escrita, algumas características também são importantes. Precisão ortográfica, precisão gramatical, clareza e organização. Vocês conhecem aquela criança que começa escrevendo na primeira linha, pula 3, volta, copia metade da frase, vai para o final do texto e acha que fez tudo certinho? Não tem esse? Não tem aquele que pega a folha do caderno, o primeiro parágrafo está aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto voltou, o quinto está aqui, que é uma bagunça, que ele não consegue colocar o material certo na carteira, que ele não consegue amarrar o cadarço? É esse é o nosso amigo, tá? E a descalculia, quando a gente pensa no transtorno da matemática, alguns critérios são importantes. Ele pode ter dificuldade no sentido numérico, tá? Nem toda criança que espelha número tem problema específico de aprendizagem. Ele pode ter dificuldade em ver qual que é o 6 e qual é o 9. Às vezes está relacionado com a parte visual, tá? E não necessariamente relacionado ao estudo. Memorização, não aprende matemática, gente. Não aprende tabuada, não decora a tabuada. Se faz no concreto, consegue. Pede para memorizar, não vai. O cálculo precisa, às vezes, o cálculo mental dele é muito melhor do que a produção escrita dele. Porque ele se confunde, por exemplo, com o sentido do número, que o número 3, às vezes, na cabeça dele não é 3, é o número 1, é o número 2, tá? Raciocínio matemático. Qual é o lance hoje da nossa matemática? A nossa matemática não vem sozinha. A gente estudou matemática de um jeito muito diferente do que se exige hoje, né? A gente aprendia quanto é, tanto mais tanto. Quanto é? Fulano foi no mercado, comprou isso. Quanto sobra? Quanto ficou? Ou o que ele gastou? Hoje não, é um texto. A criança tem que ter inferência, trabalhar interpretação. Se é uma criança que tem um prejuízo na leitura ou na compreensão da leitura, ele vai falhar na matemática. Não necessariamente o transtorno dele está na matemática, mas ele tem um bracinho ali comprometido do processo acadêmico, com interferência na qualidade da leitura. Por isso que a leitura é tão importante para a vida acadêmica da criança. Tudo é leitura, se a gente for pensar na escola, né? Então vamos lá. DSM-5, ele tem alguns critérios para a gente pensar em diagnóstico, tá? Critério A. Dificuldade em aprender e usar as capacidades acadêmicas. Eu falei ler e escrever? Não, né? A gente tem que pensar que a escola é muito mais que isso. Então, capacidades acadêmicas. Tudo que envolve capacidade acadêmica. Desde lá da educação infantil, lateralização, psicomotricidade, conceitos básicos, tudo isso é pré-requisito para uma boa aprendizagem. Com presença de pelo menos um dos seguintes sintomas, que eu vou passar alguns para vocês. Em persistência de 6 meses. Qual é o diferencial ali? Apesar de fornecer intervenções direcionadas, tá? É aí que a gente já começa a excluir quem era só dificuldade. Era só dificuldade. O professor trabalhou, fez um trabalho dirigido, foi para um reforço, resolveu o problema? Não é um transtorno específico de aprendizagem, tá? Dentro da nossa linha de pensamento hoje, o que a gente está pensando voltado para a dislexia. Compreender o significado do que lê, soletração, dificuldade na expressão escrita, em dominar o sentido dos números e raciocínio matemático. É basicamente um pouquinho de cada item que a gente leu atrás, com relação aos déficits, tá? Mais pra frente vocês vão entender o porquê é tão importante a criança, quando a gente pensa na criança com a dificuldade, mesmo que lá no comecinho, a gente resgatar algumas habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento da leitura escrita. Tá? Principal delas, relação letra-som. Criança que não tem automatizado relação letra-som não tem uma boa leitura, não tem eficiência na leitura. Tá? Critério B. Todas essas capacidades acadêmicas têm que estar significativamente abaixo do esperado para a idade cronológica, para abaixo da idade acadêmica, causando interferência no desempenho acadêmico, ocupacional, porque essa criança cresce.
né? E a dislexia acompanha, não tem cura para a dislexia. Para as atividades de vida diária. Por quê? Se a criança não lê, se ela tem dificuldade no raciocínio lógico, no raciocínio matemático, a mãe dela fala assim, ó, pega esse dinheiro aqui e vai lá na padaria comprar pão. Ela vai trazer o troco? Ela vai nem se atentar que tem troco. Porque não faz parte da vida diária dela. Quando a gente trabalha professores da educação infantil, de alfabetização, tem alguém aqui? Trabalha com os bem pitiquinhos? A gente não faz isso o tempo inteiro com eles? Porque a gente tem que pôr em prática. Mas aí acontece, chega lá primeiro, segundo e terceiro ano, cadê a prática do uso acadêmico? Acaba, por quê? Tem que dar conta de conteúdo, é apostila, é prova, é trabalho. Então a gente precisa resgatar um pouquinho dessas informações. Critério C. Dificuldade de aprendizagem começam durante os primeiros anos escolares, mas podem não ser percebidas. Eu posso dar um diagnóstico para uma criança de 6 anos? Não. De 7? Não. De 8? Quase. De 8 eu estou na marca do pênalti. Por quê? O DSM-5 e os estudos voltados para o transtorno específico de aprendizagem colocam que essa criança tem que ter tido oportunidade de aprender. Então, não é com 6 anos que eu vou saber se a criança teve toda a chance do mundo de aprender. Nem com 7. Com 8, falou, ela já teve 2 anos de introdução à leitura e à escrita, não é exigido ainda, mas ela já tem. Se ela ainda falha na consciência fonológica com 8 anos, opa, pera lá, tem alguma coisa que não está funcionando bem com essa criança. Se com 8 anos ela não sabe o que uma criança de 5 deveria saber, ela já está em prejuízo acadêmico, tá? Então, por isso que é importante a gente pensar lá na educação infantil. A maioria dos estudos hoje para a questão acadêmica é buscar um grupo de risco para transtorno. Onde eles buscam? Educação infantil, primeiro ano de alfabetização. Sem pensar em diagnóstico. Eles peneiram essas crianças, direcionam e oportunizam essa criança para um aprendizado dirigido, diferenciado, personalizado para aquela habilidade. E isso, na maioria das vezes, resolve, até porque não é 100%, né? Em torno de 10% da população tem um transtorno específico. Então, é possível a gente já pensar numa intervenção precoce, acadêmica, pensando na educação infantil. E o último critério é que essas dificuldades de aprendizagem não são explicadas por qualquer outra questão física, nem, como a nossa amiga falou, questões externas à criança. Criança com deficiência intelectual tem dislexia? Não. Por quê? O coeficiente de inteligência dela justifica ela ter uma dificuldade no processo de aprendizagem. Tá? Agora, qualquer outra criança que tenha um intelecto normal pode desenvolver a dislexia. Então, a gente precisa tirar. A criança não enxerga. E ninguém percebeu. Tem 8 anos, ela não enxerga. Essa criança é disléxica? Não, ela não teve oportunidade. Essa criança não escuta. Ela fala tudo errado. Ela vai escrever, ela não consegue perceber o que o professor está falando. Não faz essa discriminação. Vai escrever vaca, escreve faca. Vai investigar se a criança é um deficiente auditivo leve. Ele tem dislexia? Não. Tá? Não que não possa ter, mas se for essa a causa da dificuldade, está justificado. É uma questão que não tem a ver com o funcionamento neurológico do cérebro dessa criança. Então vamos lá. Dislexia, ponto de hoje, né? É um dos distúrbios específicos de aprendizagem. E esse distúrbio específico de aprendizagem faz parte de um outro pacotinho, que é o transtorno do neurodesenvolvimento. Tá? As dificuldades acadêmicas específicas, o transtorno específico de aprendizagem é um dos transtornos do neurodesenvolvimento. E para ser transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem que começar lá atrás na vida dessa criança. Assim como a gente fala do TEA e outras. Os primeiros sinais são possíveis de ser investigados e investidos lá na educação infantil, lá no começo do processo dessa vida acadêmica da criança. Onde está o prejuízo? Na leitura, a gente já falou sobre isso, velocidade de processamento, dificuldade de compreender, mas qual é a habilidade fundamental que tem que estar alterada para a criança ser disléxica? Podem copiar. Qual? Consciência fonológica. Tá? Por quê? Se a criança não consegue entender que toda letra
tem o seu representante som, e que esse som também tem uma representação gráfica, ela não consegue desenvolver leitura, não consegue desenvolver compreensão, e lá na frente, a quantidade de informação que essa criança poderia ter pela leitura é muito resumida, porque ele se perde, ele começa a ler, aquilo vira um caos na vida da criança. Por quê? Porque ele não tem habilidade básica de consciência fonológica. Tá? Pode ser combinado com habilidade de soletração. Por quê? Vamos combinar. Se eu não sei que cada letra tem um som e que esse som tem uma representação gráfica, se eu peço para ele falar, soleta para mim bala, ele não vai saber, porque ele não sabe que o B faz... Entende? Do mesmo jeito que se eu peço para vocês aqui, soletrem para mim a palavra bala, aí vocês vão falar B-A-L-A. Agora eu falo para vocês, falem para mim o som da palavra bala. Olha, minha colega. Isso, B-A-L-A. Por quê? É som. Quando a criança tem dificuldade para escrever, mas ela tem a memória fonológica daquele som, ele vai buscar. Ele vai escrever bala e vai ficar bala, B-A-B-A, lá, e vai fazer. Ele tem da onde puxar. Agora, se ele não tem essa memória, aonde ele vai buscar recurso? Se ele precisa escrever, ele precisa trabalhar com a letra. Então, é fundamental o desenvolvimento da consciência fonológica. Tá? Pode se apresentar isoladamente ou acompanhado com compreensão de leitura e dificuldade voltada para a matemática. Tem criança que só tem dificuldade na leitura. Tem criança que só tem dificuldade na matemática. E tem o combo, que tem tudo. Não contente, vem o TDAH junto, vem o transtorno do processamento auditivo, certo? E aí aquele pacotinho vira um pacotão e a bomba estoura na nossa mão e tem que dar conta. Enquanto definição, ele é um transtorno específico, e específico significa que as funções cognitivas essenciais à leitura estão alteradas. Quais são as funções essenciais para a leitura? Uma a gente já viu, consciência fonológica. O que mais a gente precisa? A criança tem que ter para estar lendo, além de saber relação letra-som. Ele precisa estar atento? Ele precisa estar voltado para você, professor? Senão você está lá falando, ele está aqui, está comendo lápis, raspando borracha, amarrando cadarço. Amarrando não, porque normalmente eles não amarram cadarço. Não tem que ter, são habilidades essenciais ao aprendizado. Se ele não tem esse filtro, interfere ainda mais na qualidade de aprendizado dessa criança. E manifesta-se por essa dificuldade, né, de compreensão da linguagem escrita. Normalmente, os disléxicos são muito criativos. Então, é aquele que você começa a coxar e fica, então, e começa a conversar e puxa de um lado porque ele quer desviar da função. Ele sabe que ele não sabe, mas ele é tão bom no verbal, ele é tão encantador no verbal que passa, entendeu? Fala, nossa, ele não conseguiu fazer, mas ele fala tão bonitinho, ele sabe tudo, né? E a gente tem que considerar, obviamente, tem que considerar o que a criança consegue produzir. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Fator importante. O DSM-5, ele incluiu o que até então não entrava na condição de possível transtorno específico de aprendizagem, que é aquela criança com QI limítrofe, tá? Não é deficiente intelectual, mas ele tá lá, a gente tem a deficiência intelectual médio, assim, né? Uma faixa mediana de coeficiente de inteligência, média alta, média baixa, limítrofe. Esse é média baixa com o pezinho na deficiência, tá? Mas não fechou a deficiência intelectual. É mais difícil? Muito mais, porque a gente tem que pensar que o potencial cognitivo dele está em prejuízo, tá? Mas é uma criança que não vai aprender? De modo algum. Tá na nossa mão, a gente vai desenvolver estratégias que essa criança consiga aprender. E a avaliação, gente, ela é muito complexa por quê? Porque ela é por exclusão, né? A gente tem que descartar alteração física, emocional, questões orgânicas, influência do meio externo, entender o histórico dessa criança. A gente vai ver que lá atrás tem um pai, uma mãe, um tio, uma tia que não concluiu
a educação, que desistiu, às vezes com o diagnóstico, às vezes sem o diagnóstico. Tem o histórico escolar, a gente vai ver que essa criança sempre chamou a atenção da escola, desde a educação infantil. É aquela criança que não parava quieta, que não tinha interesse, que não era motivada, que às vezes fugia, brigava quando tinha que fazer alguma atividade escrita, mas adorava mexer com tinta, adorava brincar no parquinho, tinha interesse por esporte, mas quando falava, agora vamos voltar que a gente vai escrever, o negócio desandava. Então ele tem um histórico, né? E a avaliação médica é muito importante nesse sentido da gente excluir o que for orgânico da criança. Mais uma definição, que é importante a gente pensar aqui, que essas alterações de velocidade de processamento fonológico, a coordenação visomotora, que a gente vai falar do disléxico, que ele é só visual, leitura, escrita e soletração, eles interferem na vida acadêmica, mas o prejuízo não pode ser, não fica restrito na escola, né? E se influencia muito nessa criança como um todo. Nessa definição, eles colocam aqui, ó. A definição de dislexia apresenta uma distinção entre crianças que apresentam dificuldade de leitura resultante de fatores extrínsecos, até mesmo a inteligência, né? Da criança que com tudo em dia ainda tem dificuldade. Desta forma, ocorre uma discrepância entre aptidão e realização. Você olha essa criança e fala, ela tem potencial para fazer. Ele tem tudo, mas não consegue usar. Falha no uso. Ele tem muitas habilidades, mas na hora de colocar na prática educacional, ele é ótimo em computador, ele é ótimo na tecnologia, ele é ótimo com amigos, ele é ótimo nas danças, nos teatros, em tudo que a escola faz, mas na hora que entra uma leitura e uma escrita, a vida dessa criança vira do avesso. Tá? Tô vendo o professor rindo, deve estar pensando, fulano. Tá? Só para abastecer a gente de um pouquinho mais de informações. Então, epidemiologia e prevalência, vamos pensar no Brasil, em torno de 12. O último curso que a gente fez, né, Bel? Falava em 10%. Né? Na vida acadêmica, 5% estão inseridos entre o primeiro e segundo ano. São crianças diagnosticadas ou que deveriam ser diagnosticadas com um transtorno específico de dislexia. Sociedade brasileira já aponta de 5 a 17. É muito discrepante, de 5 a 17. Né? Mas os estudos mais atuais colocam 5. Muito mais em meninos, como quase toda a alteração do neurodesenvolvimento acomete mais meninos. Assim como quando acontece em menino, o negócio tende a ser mais difícil, né? Tende a ser um pouquinho mais grave. Muito importante, normalmente parentes de primeiro e segundo grau têm alteração, né, dessa criança que a gente está investigando. E existem alguns estudos genéticos que estão tentando identificar cromossomos que podem estar presentes na criança com dislexia. Tá? Agora a gente vai pensar em tipos. Gente, vocês podem me interromper, tá? Sem problema nenhum. A gente já pensou em alteração ampla, né? O que é o transtorno específico de aprendizagem, quando interfere na leitura, a dislexia tem algumas características, e isso aqui o fonoaudiólogo adora. O psicopedagogo também gosta muito de dar esse nome, né? Dislexia do tipo fonológico, visual e mista. Por que a gente coloca esse nome? Tá? Além de ficar mais fácil da gente ter uma noção de onde está o prejuízo dessa criança, eu acho que esclarece comportamentos. Tá? Eu vou falar para vocês características do disléxico visual, do disléxico fonológico, daí que vocês vão começar a contar no dedo mesmo, que vocês vão identificar os fulaninhos. Tá? O fonológico, ou auditivo, é a mais clássica delas. É aquela criança que troca surdo e sonoro. Eu converso muito com a Rita nesse sentido, até nos cursos que eu tenho feito com algumas colegas que estão aqui, eu falo que isso falha no professor, não sendo culpa do professor, tá? Mas o professor não tem na formação essa noção de qual som é surdo, qual som é sonoro, como que isso produz, como que isso acontece. Se eu falar pra vocês assim, o L, todo mundo vai dizer, vai lá em cima, né? Tá. O T, o D, onde vai? Bate em cima. Nossa, mas ele tem o mesmo ponto articulatório. Sim, o que muda?
velocidade dessa língua, impacto dessa língua, sonorização. Tudo isso interfere aonde? Para aquela criança que está com dificuldade de entender onde é o som. As minhas crianças falam, M, onde o M acontece? Na boca, tia. Faz pra mim, ó. Na boca, tia. Tampa o nariz, faz pra mim. Tampa o nariz, o M. Faz, gente. Tampa o nariz. Sai M? Não sai. Onde é que é o M? É nasal. Mas o professor não estuda isso, gente. Mas quem que alfabetiza? Não é o fono. Então, se eu pudesse fazer uma reformulação, eu ia enfiar isso na grade do professor. Por quê? É o professor que alfabetiza. Chega pra gente já com o negócio desandado. Não chega ali bonitinho, redondinho. Chega pra fono porque não aprendeu. Pelo menos os alfabetizadores. Sim, educação infantil e alfabetização. Por quê? Na educação infantil tem muito, assim. Fala pra tia o que começa com A. Aí eu falo, avião. Fala pra mim o que começa com E. Elefante, isso tem. Até jardim 1, jardim 2. No primeiro ano parece que isso rompe. Até então ele podia puxar. Agora ele tem que saber. Na minha formação, eu aprendi a alfabetização pelo método fone. Então tem sim, é um método acho que mais atual, não sei dizer. Mas dependendo da prefeitura, da escola, eles seguem outros métodos de alfabetização. Então o que a professora, meio que a minha professora de alfabetização falou é que não existe um método perfeito. Mas para ela o método fônico é o mais eficaz porque é como vai aprender mesmo. Hoje a gente tem o que se chama de fônico articulatório. Que é, além da pista visual, porque fônica é só visual, você fala e ele repete, você fala e ele repete, você fala e ele repete. Articulatório. Olha pra mim, ó. Lá, som, modelo articulatório. Então tem esse recurso. Tem outro, multissensorial. Além do lá, é onde acontece, é o que eu faço aqui. A gente vira criança do avesso. Como que a criança vai diferenciar o V do F? Pensem comigo, se eu falar assim pra vocês, ó. Eu falei o quê? Pode ter falado a vaca ou a faca. Vaca, a boca é igual. Ou seja, o fônico articulatório não foi suficiente para essa criança. Concorda? Ele olhou, ele ouviu, ele viu que um é diferente do outro, mas ele não consegue perceber como. Olha como a gente faz. Coloca a mão aqui, todo mundo. Faz assim, ó. Acontece alguma coisa? Agora faz. Acontece? Pista. O que ele vai fazer na hora de escrever? Eu quero escrever vaca, tia. Ele pode até trocar na hora de falar, porque muitos trocam, né? Eu quero escrever faca, tia, mas ele tá me falando vaca. Eu falo, você quer escrever faca de cortar ou a mulher do boi? A mulher do boi. Então, onde acontece a mulher do boi? Aqui, né? Aí faz vaca. Pista. Então, eu trabalho muito com o método multissensorial. Ou seja, de tudo que for preciso para essa criança aprender. Muitos precisam do sinestésico, são desorganizados. Então, quanto mais a gente der pista para ele, melhor. O visual é aquele que troca os parecidos, não auditivamente, graficamente. Então, para ele, letra de imprensa é uma tragédia. Para que lado vai o P, para que lado vai o B, para que lado vai o D, qual que sobe, qual que desce. O L e o 7 para ele é a mesma coisa. Se a gente for pensar, se você virar ele assim, ele vira um 7, ó. O T e o F, o Q, é um caos. Ele se confunde. Se você pergunta para ele qual é a sua direita com a sua esquerda, ele não sabe. Se você falar para ele, vai abrir a torneira, ele tá assim, ó. Fechando, tá pedindo pra abre a torneira, tô abrindo, tia. É desse lado, abre, não, do outro lado. Ele é desorganizado enquanto espaço. Ele chega na carteira, ele bate, ele derruba, ele atropeça, ele coloca tudo em cima da mesa. Se você tira tudo, ele consegue se distrair com o mínimo de coisa que tem na carteira. Então, ele é a informação visual para essa criança chama muita atenção, só que ele não consegue discriminar o que é importante para o seu aprendizado. E o misto, né? Temos tudo, né? É aquela criança que não consegue discriminar o som, também não consegue discriminar a letra, tá? E daí a gente tem que trabalhar um pouquinho mais com relação a isso. Vou passar mais rapidinho, porque tem bastante coisa ainda, tá?
A dislexia fonológica ou auditiva, então, quais são os erros mais comuns? Troca de surdo e sonoro. Aqui eu coloquei alguns exemplos de surdo e sonoro, mas e que são nasais, eles também trocam muito. Às vezes eles falam, às vezes troca até uma coisa que não é, nanana para banana, e escreve nanana, porque ele faz aproximação auditiva, banana, ele escuta nana e coloca o não, nana não. Comete muito erro de ditado voltado para essa troca. Tem um perfil mais desatento, é o que fica no mundo da lua, por quê? O auditivo dele chama atenção? Você tá lá, Guilherme! 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 Nada. Aí você toca nele da susto. Nossa, pro, você estava me chamando? Não percebeu. Tá? Porque o perfil dele, a via de entrada dele não é auditiva, ele falha no auditivo. Tá? Dificuldade em compreender textos lidos em sequência lógica pela natureza das coisas. Essa alteração influencia muito na qualidade daquilo que a gente lê. Então ele pega pedacinhos e inventa uma história nada a ver do texto. Ah, mas tinha bola, tinha muro, e tinha menina, o menino chutou a bola no muro, professora, e não sei, não tinha nada dessa história, tá? Porque ele tenta achar um recurso. Dificuldade na compreensão do que lê. Em resumir ideias, é que ele quer te contar tudo nos mínimos detalhes, porque ele não consegue sintetizar a informação. E dificuldade na soletração, porque ele não sabe que as letras têm sons diferentes. Olha um textinho de uma criancinha. É meio ruim de enxergar, né? Mas ó, vamos tentar aqui, ó. Festa na favela. Tá? Por quê? É muito próximo auditivamente. Não conseguiu entender. Ah, e esse também gruda muitas palavrinhas porque ele faz apoio na oralidade. Então, ontem fui na para ele é uma palavra só. Fui na, porque a gente fala assim. Então, ontem teve festa gunina na fazenda do seu Chico. Tinha, com D, tinha muitas barraquinhas? Não. Bandelinhas coloridas. Então troca o que o som é semelhante, tá? Mesma coisa aqui. Pedro gosta de chugar. Jogar. Né? É um par mínimo de surdos sonoros. Ele tem dificuldade, ele sabe o que é jogar, mas ele coloca sem ter essa precisão de sons. O disléxico visual, eles são ótimos, tá? São ótimos. Eles são super desorganizados, eles têm muita dificuldade quando você dá mais de uma instrução para ele, principalmente quando essa instrução tem a ver com espaço diferente. Se você fala assim, ó, vai lá na sala da Protal, pega a caneta azul e leva na secretaria, ele vai lá na secretaria. O que eu tinha que fazer? Muita informação, principalmente com informação de espaço, tem dificuldade no visual. Esse é aquele que inverte muito, vai escrever pedra, escreve preda, o par vira pra. Tem infinita dificuldade em escrever escola, escreve secola. Porque ele aprendeu que o S tem que vir com uma vogal, não pode ser invertido. Não é? Ele escreve planta, ele escreve plananta, põe o A junto. Porque ele aprendeu que cada letra vem com uma vogal. Então tem muita dificuldade. Aglutinação, emenda tudo, porque o visual dele é ruim, ele quer escrever a frase aqui tá 10. Na hora de passar, junta tudo. Ou separa tudo, né? Não corta o T, não pinga o I, dificuldade nas letras que são parecidas, assim como números que são parecidos, e tem muita questão do espelhamento. Coordenação e ritmo, péssimo. Péssimo. É aquele que queria muito jogar bola, mas ninguém chama ele para jogar bola. Porque ele cai, ele tropeça, ele pisa em cima da bola. É um caos. Olha um texto de uma criança, esse pacientinho meu, disléxico visual, tá? Ele é muito bom de conteúdo. Você pode ler aqui, não tem troca de surdo sonoro, ele não erra fonológico, ele tem domínio de que cada letra tem um som, mas olha isso aqui. Olha a desorganização. Aqui eu fiz uma sequência muito simplesinha, uma historinha para ele montar. Ah, não dá pra ver isso aqui, tá muito ruim. Mas ele escreveu, eu juro que ele escreveu isso aqui, ó. Deixa eu tentar ler no meu. O menino e o cachorro. Com
nome do texto dele. Esse menino tem 9 anos. Era uma vez um cachorro que estava sozinho na rua. Ele estava chorando. Ou estava chorando porque estava sozinho. Veio um menino e abriu um guarda-chuva e ele ficou feliz. E ele ficou sorrindo. Está errada a história dele? Ele errou na sequência? Não. Tem compreensão? Tem. Tem significado? Tem. Onde está a falha dele? Na desorganização. A letra é muito ruim. Se você não pegar o texto e separar com barrinhas assim, ó, é tudo uma palavra só. Ele tem muita dificuldade na compreensão visual. É correto a gente trabalhar assim com esse, igual você falou, aglutinação, separar com canetinho ou colorida para quem tem essa dislexia? Desde que você explique. Assim. Pode. Se você só marcar, ele fala, nossa, não posso um verde aqui, um azul, um vermelho. Não vai entender. Agora tem que mostrar, ó, vamos lá comigo. Isso é clássico. Eu falo, escreve, ele vai escrever fui na. Ele escreveu tudo junto. Eu tenho que explicar. Falar, olha, a gente fala fui na, mas na hora de escrever, fui na. Que jeito que ele vai aprender? Repetindo, infinitas vezes, para que ele entenda que é fui na. Embaixo e em cima, para eles é uma dificuldade. Embaixo e em cima. Tudo junto e separado. Separado. Tudo junto ele escreve. É aquela criança que vai escrever Joaninha. Escreve desse tamanho, Joaninha. Escreve mar na folha inteira, assim, ó. Por quê? Ele faz uma associação visual. Mar é enorme. A palavra é pequenininha. Joaninha é pequenininho. Então ele espreme para escrever. Tem dificuldade nessa associação. Então você tem que pontuar para ele. Aqui barra, define com ele. Você vai riscar ou você vai marcar. Tem que ser combinado. Isso eu vou riscar para você. Seu texto não está errado, o dele não está errado. Mas eu tenho que marcar onde acontece. Porque a convenção escrita exige uma coisa que a nossa convenção falada não exige. A gente pode falar as mulheres, que não tem problema. Escreve as mulheres, se a professora vai deixar. Não é? Então, tudo isso tem que ser combinado com a criança. E o misto tem um pouquinho de tudo. Esse aqui, ele não é tão desorganizado quanto ao espaço, mas ele é desorganizado em conteúdo, ele faz muita troca e ele não respeita margem a síntese completa da frase. Então, faltou a palavra para ele, tá tudo bem. O menino estava e não tem estado. O menino na rua, eu falo, por que ele na rua? Não, ele estava na rua, na cabeça dele funcionou. Tá? Então, ele junta tudo. Vamos lá. Dislexia. Haverá sempre. Sempre é sempre? Sempre é sempre, tá? Dificuldade com a linguagem e a escrita. Por que eu falo linguagem? Porque tem aquele perfil desatento que inventa um monte de coisa e tem o perfil do visual que é muito bom no verbal, mas ele vai falhar mais na produção escrita, tá? Então um ou outro vai estar presente. Lentidão para aprender a ler e escrever. Vai vir para mim uma criança disléxica que vai bem na escola? Ele tem um transtorno específico de quê? De aprendizagem. Em alguma coisa não vai funcionar. Pode não ser tudo, que normalmente é assim mesmo. Ele não é uma criança que não aprende. Ele tem dificuldade no português, tem dificuldade em história, por exemplo, que é muita informação, muita memorização. Tá? Mas ele vem para mim porque ele não está indo bem na escola. Haverá muitas vezes associado a questão visual e a questão de raciocínio matemático, dificuldade em seguir indicações e executar a sequência de tarefas complexas. O visual vai falhar mais se for espacial, né? Se ele estiver aqui em vários lugares, ele vai falhar mais. E pode aparecer. As crianças que apresentam um transtorno específico de leitura frequentemente têm antecedentes, têm histórico, tá? De transtorno na fala ou de linguagem. Aquela criança que demorou para falar, quando começou a falar, falava muito pouquinho, demorou para o negócio andar, trocado, fez fono porque não sabia falar, com 4, 5 anos, aí volta com 7, 8 porque não está aprendendo. Então é muito comum, tá? Mas isso é 100%? Não, tem criança que vem com histórico, não tem nenhum atraso significativo, mas tem uma dificuldade no aprendizado, do mesmo jeito.
Avaliação diagnóstica. Ela tem que ser multi, porque não é um profissional que vai fechar. Pensa, o fono não tem como saber se essa criança tem uma disfunção de espaço. Eu preciso de um profissional que faça isso. Eu não tenho como prever ou identificar se ele está tendo prejuízos emocionais. Tem que ter um profissional para isso. Eu não tenho como aferir se essa criança precisa ou não de medicação. Eu preciso de um médico para aferir. Então, é uma equipe que trabalha com essa criança. Tem que ter o histórico da escola, como que essa criança está. Tá? Então, a gente precisa desse histórico todo. De exclusão, a gente já falou sobre isso. E ele só pode ser efetuado depois do 2º ano de ensino formal, tá? Aquela criança que não fez educação infantil, hoje em dia, graças a Deus, é menos que acontece, mas acontece. Não fez educação infantil, entrou na escola com 5 aninhos, 6 aninhos, ele vai ter dificuldade para aprender? Pode ser que ele também foi muito bem estimulado, né? Então, essa criança, ele chegou para mim com 6 anos, é o primeiro ano dele na escola. Ele pode me chamar a atenção para muita coisa, mas a gente vai investir primeiro, vai fazer uma intervenção dirigida e depois de 6 meses a gente vai fechar ou não o diagnóstico de dislexia, tá? Mas, importante, gente, a gente consegue perceber essa criança lá na educação infantil, tá? A criança da educação infantil, ela pode ou não ter risco para um transtorno específico de aprendizagem. Essa criança muito raramente vai chegar no consultório, só se ela não estiver bem na fala. Ou se ela não estiver bem de comportamento. Aí que a gente vai investigar, nossa, mas também não está acompanhando. Na grande maioria das vezes, essa criança passa, chega com 9 anos, aí ele não sabe. Chega para mim, ele não sabe. Nossa, com 9 anos ele não sabe? Ele não sabe o quê? O quanto, né? Então a gente consegue identificar. Hoje em dia existe uma proposta, já de alguns profissionais, de fazer esse rastreio. Tem protocolos específicos para a educação infantil que rastreiam essa criança até o 1º e 2º ano, tá? Então a gente aplica o protocolo, tem um profissional responsável na escola, testa todos os professores, todo mundo da educação infantil do 1º e do 2º ano passa por essa avaliação. Esse profissional direciona a intervenção que vai ser feita na escola e só se aquilo não melhorar vai para o consultório, tá? Então é uma proposta muito rica para rastreio. Tratamento envolve reeducação da linguagem escrita e ou falada, se vier associado, fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, neuropediatra e todos nós, né? Terapeuta ocupacional é um profissional que está entrando e está sendo muito efetivo dentro do transtorno específico de aprendizagem para essas crianças que têm questões sensoriais, organizacionais, atividade de vida diária, tem contribuído ricamente para o trabalho. Comorbidades super frequentes, que aqui a doutora Ellen que não me deixa mentir sozinha, TDAH, muito, né, assim, é muito próximo dessa criança, pode vir associado. Transtorno do processamento auditivo central também, que é aquela criança que não tem dificuldade para ouvir, ela tem dificuldade para compreender a mensagem falada. Então, se essa criança tem uma dificuldade para compreender a mensagem falada e ela deu sorte de ser fonológico, aí pra gente ensinar que cada letra tem um som para essa criança, dá outra. Mas vai. Prognóstico. Costuma melhorar com um tratamento adequado e o mais precocemente possível. Então, tem criança que chega para mim com 6 anos, 7 anos, eu faço a intervenção, não dou diagnóstico. Falo, mãe, ela está falhando nessa habilidade, já era para estar resolvido, já tinha que estar automatizado, já tinha que ter feito a generalização. Não fez? A gente faz a adequação. Resolveu, mãe? Vida que segue. Não, vamos chamar atenção. Se vierem outras dificuldades, a gente continua com a intervenção dirigida.